Minutos, com a psicóloga Joyce Brito. Falando sobre saúde e comportamento na TV Conquista. E começa agora mais um Minutos com a psicóloga Joyce Brito. E como é bom estar aqui, não é? Falarmos sobre coisas gostosas e ao mesmo tempo desagradáveis. Isso faz parte do processo da psicoterapia, não é? Quando nós entramos em contato com um psicólogo dentro de qualquer consultório, a gente começa a entender que é o momento em que eu estou de frente comigo mesma. E quem gosta de fazer isso? Nem todo mundo. Nem todo mundo gosta de estar em contato consigo e de rever as suas próprias questões que precisam ser ajustadas para viver melhor. Isso é óbvio, isso nenhum ser humano gosta, nem nós que somos psicólogos, muitas pessoas são aversivas sim a algo negativo que apontam sobre a gente, não é? E não é diferente também estarmos aqui. Mas a melhor parte é que estar aqui, fazendo esse programa junto com você, você não vai precisar ficar olhando sempre para mim e nós nos debatermos, não é? Você vai ouvir, refletir e fazer com que a mudança aconteça na sua vida. E que na minha já vem acontecendo sempre quando eu me deparo com pessoas em que eu acredito que possam ser melhores, mais felizes e muito mais realizadas. Nós estamos falando sobre um processo de ansiedade, as várias janelas que nós já abrimos, já falamos sobre várias situações e hoje eu vou fugir um pouquinho dessa janela da ansiedade e falar um pouco para você sobre personalidade, que é um dos grandes e mais difíceis transtornos de se adaptar ao novo, de se ajustar com as suas crenças e cognições que são disfuncionais para você conseguir viver bem. É uma fase em que, de repente, na questão infância, a gente não consegue identificar, mas ela começa da adolescência para a fase adulta e aí a gente já entra num processo bem complicado. Quando nós falamos de personalidade, nós falamos então da pessoa, de como ela está se desenhando e redesenhando com o seu dia a dia. E aí, os esquemas que a gente fala de cognições, os esquemas aversivos começam a funcionar de maneira negativa diante de um evento. Por quê? Lembre-se que eu sempre digo, eu penso, eu sinto e eu faço. De acordo com alguma situação que eu estou vivenciando ou algum evento que eu estou presenciando, cada um reage de uma maneira diferente. O transtorno de personalidade não é diferente. Ele é um transtorno muito complicado de se ajustar e de se identificar, porque nunca nós vamos dizer que eu tenho um problema de personalidade. O que é isso? É quando a gente brinca bastante do camaleão. Sabe o que é isso? É quando eu consigo mudar de acordo com o ambiente que eu estou. E é muito mais complicado, porque às vezes aquela pessoa que está naquele ambiente, ela muda de uma maneira tão ruim que ela começa a causar problemas entre ela mesma e o seu ambiente social. Ou seja, começa a ter menos amigos, não consegue mais ter contato com ninguém, colegas de trabalho, as pessoas se afastam e a gente começa a ficar preocupado. Só que ao invés de a gente rever as nossas próprias questões para ver onde é que estou falhando, a gente começa a pôr a culpa em quem? No outro. Por quê? O outro é que não se adapta a mim. Não é assim? O outro é que não é bom para mim. Se saiu da minha vida, tinha mais é que sair mesmo. Ai, mas você não tem muitos amigos. Eu classifico muito isso. Enquanto que, na verdade, são as pessoas que começaram a classificar se vão ficar ou não perto de você. E isso é muito ruim, porque quando nós começamos a perceber que as pessoas se afastam da gente e que as pessoas não querem mais estar naquele mesmo ambiente, algumas coisas precisam ser revistas. Precisa ser analisado aonde que eu estou falhando. Se ninguém quer ficar comigo e sempre ficaram junto de mim, aonde está o problema então? Que doença é essa que eu tenho? De repente, que tipo de comportamento você está tendo diante de pessoas que você tinha um vínculo bom e que começou a perder? Às vezes as pessoas falam muito assim, olha, ah, Joyce, antigamente todo mundo vinha na minha casa, era tudo bom. Ou então, quando eu tinha dinheiro, eu era bom. Agora, não, às vezes não é isso. Às vezes é como você está reagindo e agindo frente a uma situação do seu próprio cotidiano. E aí existe um transtorno de personalidade, porque nós temos também várias vertentes desses transtornos, mas eu tenho um que hoje eu gostaria de falar com você,
que é o famoso narcisista. O que é o narcisista? É o cara ou a mulher que tudo dela é melhor, que precisa estar no lugar e que as pessoas venham para poder colocar ela num pedestal. Às vezes eu brinco muito, não só com os meus pacientes, mas também no meu círculo de amizades e até mesmo no meu trabalho, com o meu esposo, com a minha família, de quando você vai a um mercado ou você vai ao shopping e às vezes a pessoa está estacionando o carro. Você vai ver que ela estacionou no meio. Nunca aconteceu isso com você? Você nunca percebeu que um carro pegou vaga de 2? Você acha que está se importando com os outros? Ele está pouco se lixando com isso. Isso é um comportamento narcisista. Então, é muito importante que a gente comece a avaliar isso para ver se nós também não estamos colocando o nosso carro na meia vaga, para pegar a vaga de 2 carros. Porque uma das coisas que mais destaca no narcisista é que ele não se preocupa nunca com o outro. Pelo contrário, quem é o foco sou eu. Quem tem que estar bem aqui sou eu. Eu sou melhor em tudo. E essa conversa de ser melhor em tudo, e a conversa de você ser melhor no trabalho, melhor inteligente, melhor na família, melhor em todos os lugares, estressa muito as pessoas que estão ao seu redor. Porque o tempo todo está buscando vantagem em cima de si próprio. E você esquece totalmente de quem está à sua volta. Então, o transtorno de personalidade narcisista, para deixar mais simples para você, é o famoso "este cara sou eu". Ou "esta mulher sou eu". É a pessoa perfeita, aquele que não tem problema nenhum, aquele que é fantástico e que vive de verdade o fantástico mundo de Bob. Ninguém é 100%. E a gente fala isso sempre, não é? E eu reforço isso sempre aqui. Por quê? Para que nós não ficamos buscando toda hora a perfeição de onde não existe. Mas o narcisista, este é 100%. As pessoas têm que estar ligadas a mim, as pessoas têm que estar comigo, porque eu sou o melhor. Para pensar um pouco. Por que é tão importante que nós possamos pensar e repensar sobre a nossa própria vida, sobre nossos próprios pensamentos diante de alguns eventos? Porque o narcisista, quando ele se autoafirma demais, ele também esconde suas fraquezas. E isso é um fator muito ruim. Porque não significa que você precisa ser o tempo todo bom para ser aceito. Lembra? Esquema da inadequação? Mas o narcisista não só entra no esquema da inadequação de fazer para o outro, mas ele faz primeiro para se vangloriar, para que ele tenha as pessoas ao seu lado. Você já teve algum amigo ou alguém que você conheça que fez todos os cursos do mundo? Que é o melhor profissional? E aí você vê a carteira de trabalho dele, tem 2 meses num lugar, 3 meses no outro, 4 meses no outro. Atenção, isso não significa que você é uma boa pessoa, não é? Isso significa que alguma coisa está faltando no ajuste, porque às vezes é sim dispensado, porque hoje em dia as empresas pensam mesmo com 3 meses, mas muitas pessoas elas são dispensadas ou elas pedem a conta. O que é isso? Elas ficam pulando de galho em galho e nunca estão felizes, nunca estão satisfeitas com nada. Então é muito importante que nós possamos identificar melhor até que ponto eu estou conseguindo ver a mim mesma e me redesenhar de maneira a atender não só o outro, mas também a mim. Pensar demasiadamente no meu próprio umbigo, isso não é uma coisa saudável. Quando a gente deixa de ser empático para ser o antipático, ou seja, ficar longe de tudo e de todos porque eu sou o melhor e eu sou autossuficiente, isso me permite o tempo todo ser aquela pessoa chata e as pessoas se afastam de mim. Então, falar de transtorno de personalidade é muito amplo, mas é importante que vocês comecem a entender que é necessário que eu comece a olhar para os meus próprios pensamentos diante de alguns eventos e que tipo de comportamento eu tenho diante de alguma situação. Não dá certo querer ser 100%. Não dá, não dará e nunca deu certo. Por quê? Porque ninguém é.
E aí vai chegar um dia, lá na frente, que a gente tem uma queda, porque todos nós temos, a gente já não vai dar conta desse recado. Volta a ser vulnerável. E aí eu aciono a depressão, junto num processo que poderia ser mais tranquilo. O que é que eu quero dizer para vocês, então, neste nosso programa? Que é de extrema necessidade que eu comece a identificar aonde é que eu estou colocando o meu pé. De que forma eu estou conseguindo lidar com as minhas relações pessoais e interpessoais. Por que é que será que eu estou querendo ter tanta vantagem aonde não existe? Por que você precisa, o tempo todo, estar se autoafirmando de coisas que talvez não sejam reais? Não tenha vergonha de ser você. Hoje, o que eu deixo de recado para você, porque os nossos minutos são realmente minutos rápidos e eu tento ser objetiva. Mas hoje, o que eu deixo para você é: seja você mesmo. Que você consiga se aceitar com os seus defeitos, com as suas qualidades. Que você consiga acordar de manhã e, quando lhe permitem abrir os olhos, porque eu digo que isso é sim uma dádiva da vida, poder acordar, que você redesenhe o seu dia de maneira a agregar pessoas e não afastá-las de você. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém chega ao cume da montanha sozinho, mas todos juntos e agregados, uma mão segurando a outra. Não dá para fazer nada sozinho. Eu não consigo estar aqui na TV Conquista fazendo esse programa sozinha. Eu preciso que o meu diretor esteja aqui para me dirigir, preciso que alguém esteja aqui cuidando do meu cabelo, outra pessoa que possa cuidar da minha maquiagem, outra que cuide, entende? Cada pessoa cuidar de alguma coisa para que eu possa estar aqui na frente da câmera e sabendo que você vai dar o teu play. Faço isso sozinha? Não, eu não faço. Como nunca fiz. Tudo eu faço agregado às pessoas. Vamos parar para pensar um pouco sobre isso? Vamos deixar de estacionar o carro e pegar 2 vagas? Vamos permitir que o outro também possa usufruir da vaga do lado? Vamos ensinar as pessoas o conhecimento que também é nosso? Qual é o problema de ensinar as pessoas? No que você vai ganhar ou perder? Pelo contrário, agrega, cresce, aprende. Então, o nosso recado de hoje, o meu, Joyce Brito, e da TV Conquista é: vamos redesenhar a nossa história, aceitando a nós mesmos, do nosso jeito. Olhando e observando em que momento eu posso estar perdida ou perdido na minha própria ambição, no meu próprio egoísmo, por querer ser mais que alguém. E que às vezes eu tenho tanto a ensinar, tanto a agregar, mas que eu me fecho numa bolha tão ruim e que eu acabo sozinho. Então eu desejo a você uma semana, dias, horas maravilhosos. Mas nunca se esqueça que isso depende só de você. E claro que o nosso programa está sempre à sua disposição pelo meu e-mail, joycebrito.psicologa@gmail.com, como também pelo e-mail da TV Conquista. A sua participação, para mim, é muito importante. Que você possa dar o seu play aí e compartilhar isso para que mais pessoas consigam se ajustar e que possamos ter uma sociedade melhor. Muito obrigada. Quero agradecer a todos, a Simone Cunha, diretora da Mary Kay, que cuida sempre do meu make, e que nos vemos na próxima semana aqui, juntos, na TV Conquista. Obrigada. TVC